Olá a todas e todos. É uma grande honra estar aqui neste curso que está sendo ministrado aos conselhos tutelares pela Coordenação de Políticas para Crianças e Adolescentes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo e também pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, também de São Paulo. Meu nome é Marcelo Salmazo, eu sou juiz de direito, integro o grupo gestor da Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim como os meus colegas e amigos Egberto Penido e Andréa Esvícero, que também estão aqui neste curso, e também faço parte do Comitê Gestor da Justiça Restaurativa do Conselho Nacional de Justiça. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre o conceito de justiça restaurativa e também o seu processo de implantação. E nesse primeiro momento, a pergunta que se faz é: o que é essa tal de justiça restaurativa? Justiça restaurativa que, para mim, é muito mais do que um trabalho, é muito mais do que um projeto. Justiça restaurativa que é uma verdadeira missão de vida. Quando eu comecei na justiça restaurativa e tomei o primeiro contato com a justiça restaurativa, eu acreditava que eu encontraria ali um instrumento para transformar o outro. E eu percebi que a justiça restaurativa, antes de mais nada, me transformou. E é uma grande ilusão nós acharmos que nós podemos transformar as outras pessoas e as condutas das outras pessoas a partir do controle pelo medo e pela punição. Eu costumo dizer que nós podemos mandar uma pessoa 10 vezes para a cadeia. Essa pessoa ela só vai mudar quando ela encontrar algo que faça sentido para ela, quando ela, portanto, quiser. Então, nós podemos nos transformar, e a partir das nossas transformações, nós inspiramos as outras pessoas a se transformarem também e a inspirarem outras pessoas a se transformarem da mesma forma em um efeito de irradiação. A justiça restaurativa, como nós vamos ver, ela é muito mais do que um método de resolução de conflitos. Sim, ela tem um rol, um conjunto de métodos de resolução de conflitos, mas ela não se basta nisso. A justiça restaurativa, ela se propõe como uma mudança dos paradigmas de convivência social. E o que são paradigmas? O que é um paradigma? Um paradigma é um conjunto de ideias que em um determinado momento da história da humanidade molda a forma como as pessoas enxergam o mundo e como elas respondem às questões que o mundo coloca. E para nós entendermos melhor esse conceito de justiça restaurativa, nós precisamos, assim, de uma forma muito rápida, muito resumida, olharmos para o fato de que a nossa estrutura de convivência social, ela está pautada pelo paradigma, pelo conjunto de ideias chamado cartesiano mecanicista, um conjunto de ideias que é individualista, que olha os organismos, sejam os organismos vivos, os organismos sociais e o planeta como um todo, a partir das suas partes, isoladamente consideradas. Como eu disse, um sistema individualista. E sendo muito sucinto por conta do nosso tempo, quando essa lógica cartesiano-mecanicista, ela pauta a estrutura de convivência social, ela traz as diretrizes do individualismo, do utilitarismo, do consumismo e da exclusão. Diretrizes essas que fomentam a competição, fomentam a guerra de todos contra todos. Não é à toa que nós estamos vivendo o momento que nós estamos vivendo, de uma ascensão desse paradigma e dessas diretrizes, de uma ascensão da lógica do inimigo, do conflito de todos contra todos. E eu espero que esse seja o último suspiro do dragão agonizante rumo ao novo, para uma abertura rumo ao novo. E essa estrutura de convivência social individualista, utilitarista, consumista e excludente, que fomenta a competição e a guerra de todos contra todos, ela tem algumas consequências. Ela nos reduz, nós que somos seres humanos complexos, que somos fruto das várias interferências na história das nossas vidas e também das nossas decisões, essa estrutura ela nos reduz àqueles lugares que nos dão uma posição de poder e especialmente uma posição de renda, uma posição financeira que nos permita sermos consumidores em um mundo consumista, em que ser significa ter e ter significa ser. Em que tantos jovens que não acreditam neles próprios buscam
caminhos em que eles possam ter alguma renda, caminhos conhecidos e possíveis para eles, como o tráfico, por exemplo, para que eles possam adquirir bens que o marketing diz a eles que eles têm que ter para que eles sejam reconhecidos como alguém. Uma lógica que se estrutura em bases hierárquicas, em que grupos de pessoas dominam outros grupos de pessoas, e, portanto, uma estrutura que impõe violências a pessoas e grupos de pessoas, não só violências físicas e psíquicas, essas também, mas violências estruturais, porque priva pessoas e grupos de pessoas a terem acessos a bens e serviços que, em tese, deveriam estar disponíveis a todos, violências também culturais, porque impõe violências físicas e psíquicas e também desconecta pessoas e grupos de pessoas da rede de relações que garante o bem-estar social em razão da origem, da classe social, da raça, da opção sexual, da opção religiosa, enfim, de tantas outras características. Portanto, uma estrutura que desconecta pessoas, que causa um sentimento de não pertencimento. Existem estudos muito profundos que dizem que a motivação profunda, a motivação muitas vezes inconsciente de atos de violência e transgressão é o sentimento de humilhação, o sentimento de vergonha decorrentes do não pertencimento. Então nós podemos entender que essa estrutura de convivência social que gera desconexão, que gera não pertencimento, que é excludente, é um motivador de comportamentos de violência, de comportamentos danosos. Não estou aqui entrando nessa discussão quase bobinha infantil de é uma vítima da sociedade ou tem responsabilidade. Não, é muito mais do que isso. É claro que quem faz tem responsabilidade pelo que faz, mas se nós não olharmos o que está por trás disso tudo, nós vamos passar gerações e gerações apenas enxugando gelo, apenas olhando para os sintomas e não trabalhando as causas efetivamente. E a justiça restaurativa, então, ela vem junto com um novo paradigma que é chamado holístico e ecológico, que não olha mais simplesmente para as partes individualmente consideradas, que olha para as relações como um todo. E a justiça restaurativa, ao mesmo tempo em que ela vem com um novo paradigma, ela é um instrumento para a transformação social rumo a esse novo paradigma. Ou seja, para nós construirmos a sociedade em novas bases, deixarmos de lado essas diretrizes do individualismo, do utilitarismo, do consumismo e da exclusão que levam à competição, para construirmos a lógica de convivência social a partir do atendimento de necessidades, da tolerância, do diálogo, da reparação de danos, da construção de responsabilidades individuais e corresponsabilidades coletivas, enfim, a partir da cooperação e do cuidado de uns com os outros, porque quando os seres humanos eles cuidam, eles tendem a causar menos danos a si próprios, ao outro e ao meio ambiente em que estão inseridos. E, portanto, para que a justiça restaurativa ela tenha todo esse potencial como instrumento de transformação social, ela precisa atuar nas três dimensões da convivência e, portanto, nas três dimensões do conflito. A primeira dessas dimensões é a dimensão relacional. E aqui na dimensão relacional, nós estamos falando sobre dois pontos. O primeiro ponto são as nossas próprias transformações. Nós olharmos para nós, para a nossa história, para as nossas influências e entendermos as nossas crenças, os nossos valores, de que maneira, de alguma forma, nós também atuamos nas nossas atuações profissionais e pessoais como pequenas engrenagens que fazem movimentar essa grande máquina da violência, para nos transformarmos e sermos efetivamente agentes de paz. E para isso tudo é fundamental uma formação qualificada em justiça restaurativa. Estamos falando aqui também na dimensão relacional sobre os métodos da justiça restaurativa que servem para diversos fins, inclusive para a resolução de conflitos. E um dos métodos mais conhecidos, né, que nós veremos aqui também nessas aulas, com André Svícero, é o processo circular restaurativo. Né, e aqui de uma forma muito breve, que reúne quem causou o dano, quem sofreu o dano, pessoas de referência para ambos, como familiares ou amigos,
pessoas da comunidade próxima, direta ou indiretamente atingida por aquele fato danoso, e representantes dos serviços públicos e privados daquilo que nós chamamos de rede de garantia de direitos. E qual é o objetivo desse processo circular restaurativo? Primeiro, trabalhar com essa pessoa que causou o dano, que houve um erro, não porque transgrediu a lei, que pode ser muito abstrata para essa pessoa e não fazer sentido para ela, mas porque causou um dano a um outro ser humano e ela vai ter oportunidade de ouvir desse outro ser humano o dano que ela causou e também ouvir o dano que ela causou à sua comunidade e à sua família. E a partir dessa reflexão, que essa própria pessoa se autorresponsabilize. Vejam, ninguém vai dizer para ela o que ela tem que fazer. Ela mesma se autorresponsabiliza por apresentar um plano de reparação desses danos, não só para quem sofreu o dano, mas também para a sua comunidade, e no sentido de assumir uma nova postura positiva na sua convivência social. Mas, ao mesmo tempo em que a justiça restaurativa entende que quem fez tem sim responsabilidade pelo que fez, também entende que essa pessoa não fez isso sozinha, que existem uma série de corresponsabilidades por parte da família, por parte da comunidade próxima e por parte do poder público, porque em algum momento essas pessoas falharam na história de vida dessa pessoa que causou um dano e contribuíram, portanto, para essa trajetória. E essa ideia de corresponsabilidade é fundamental, porque todo este grupo está ali para oferecer suporte, tanto para as reflexões necessárias, como também suporte às necessidades que levaram essa pessoa a essa trajetória danosa e suporte àquela pessoa que sofreu o dano, as necessidades que surgiram a partir dali, mas algo mais também. Todo este grupo está ali para sair com um aprendizado e, para além de um aprendizado, sair com um plano de ação e atuar nos fatores motivadores dos comportamentos violentos e danosos, para que esses comportamentos não voltem a acontecer nem com essas pessoas e nem com outras pessoas. Este grupo de pessoas da comunidade não está ali para um julgamento. O processo circular restaurativo ou qualquer prática restaurativa não podem servir para julgamento. Porque se for para julgar, é melhor deixar para que o juízo faça, que tem preparo para isso, que tem legitimidade constitucional para isso e que vai garantir o devido processo legal. No processo circular restaurativo, como eu disse, os objetivos e a lógica são outros. Muito bem, e uma outra dimensão, então, da justiça restaurativa é a dimensão institucional, ou seja, as transformações institucionais. Porque as nossas instituições, elas são formatadas como um espelho da estrutura de convivência social. Elas são hierárquicas, elas são punitivas, elas são excludentes, elas tensionam as relações das pessoas que nelas convivem, sufocam as relações das pessoas e, portanto, promovem violências. E essas pessoas submetidas a essas violências institucionais, elas tendem a responder com outras violências contra si próprias ou contra o outro. Se nós olharmos, por exemplo, para o contexto de uma escola, né, contexto em que nós trabalhamos em parceria desde o início da justiça restaurativa no Brasil e aqui em São Paulo também, né, nós podemos notar como essas violências institucionais que sufocam as pessoas e geram não pertencimento, muitas vezes geram respostas violentas, né, de os alunos se cortarem, de alunos e professores deprimirem, né, de as pessoas serem violentas umas com as outras. Portanto, quando projeto de justiça restaurativa se aproxima de uma escola, antes de se entrar com o método restaurativo, se convida essa escola a repensar na sua lógica de convivência interna, a promover uma gestão democrática, com compartilhamento de responsabilidades entre todos, sem desmerecer a autoridade, mas deixando de lado uma autoridade autoritária que busca o controle pelo medo e pela punição, mas construindo uma autoridade legítima que conduz todos a sonharem o mesmo sonho. Também com assembleias de alunos, também com jornal, com rádio, com grêmios de alunos, com projetos de música entre os alunos, mudando a lógica das salas de aula para que as carteiras não fiquem enfileiradas, um olhando para a nuca do outro, mas para que as aulas sejam em círculo ou em U, com metodologias ativas, aulas invertidas em que os alunos possam ser protagonistas juntamente com os professores e o professor possa ser um mediador dessa construção do conhecimento, com direitos humanos como matéria transversal
transversal, enfim, um conjunto de ações que transformem essa ambiência escolar e a tornem mais leve e em que todos se sintam pertencentes. E assim vem também o método restaurativo, porque se o método restaurativo, como processo circular, ele entra em uma instituição que é hierárquica, punitiva e excludente, sem que essa lógica seja repensada previamente, é muito possível que esse método restaurativo seja cooptado para a manutenção das estruturas de poder e servir, por exemplo, para domesticar alunos. E uma terceira dimensão em que a justiça restaurativa atua e trabalha é a dimensão social. E aqui nós temos um elemento fundamental da justiça restaurativa. A justiça restaurativa se faz na comunidade, pela comunidade, com a comunidade e para a comunidade. E quando eu digo aqui sobre comunidade, eu estou usando o conceito de comunidade amplo, ou seja, o conjunto de pessoas das instituições públicas e privadas, das organizações não formais, da sociedade como um todo, pessoas que se reúnem sob esses princípios e esses valores da justiça restaurativa para repensarem a lógica da convivência, para criarem caminhos de convivência que sejam bons para todos e não excluam ninguém, e para atuarem nos conflitos a partir dos métodos restaurativos e para atuarem também para desmotivar, para desarmar os fatores motivadores dos comportamentos violentos e danosos. E é por isso que nós dizemos que a justiça restaurativa ela pode ser iniciada por qualquer das pessoas dessa comunidade. O juiz faz parte da comunidade? Faz. O juiz ele pode dar início a um projeto de justiça restaurativa? Sim, pode. Assim como um conselheiro tutelar, assim como um secretário municipal, como um professor, um diretor de escola, qualquer pessoa pode iniciar um projeto de justiça restaurativa, mas deve entender que a justiça restaurativa não pertence a nenhuma instituição. Não pertence ao judiciário, à educação, ao conselho tutelar, não. A justiça restaurativa ela é de todos. E, portanto, essa pessoa, ou esse grupo, ou essa instituição que dá início à justiça restaurativa, necessariamente deve se articular com seus parceiros institucionais e sociais para a criação desse grupo, desse coletivo comunitário, que vai ser a base de enraizamento da justiça restaurativa como uma política local. E é esse grupo que, depois de formado, depois de se apropriar das ideias e dos valores da justiça restaurativa, né, e entender do que se trata e, acima de tudo, se transformar nesse sentido da justiça restaurativa, é esse grupo que vai começar a pensar, então, em um espaço em que as práticas restaurativas vão ter início, vai começar a pensar em formações locais, em fluxos de trabalho para a justiça restaurativa, para assim se iniciar o começo de um desenvolvimento de um projeto de justiça restaurativa. E é fundamental, portanto, nós termos muito clara esta ideia, né, de que a justiça restaurativa ela se faz neste contexto comunitário, neste passo a passo. E gostaria de dizer aqui, né, que, para finalizar essa minha fala, todas essas transformações que nós almejamos, ela começa por uma transformação que é anterior e talvez seja superior a todas, que é a transformação que se dá dentro de cada um de nós. Nós olharmos para nós mesmos, para as nossas influências, nossas crenças, nossos valores, as nossas histórias, e entendermos de que forma nós contribuímos também nas nossas atuações para fazer girar essa grande máquina da violência, para que assim nós nos transformemos como agentes de paz e inspiremos outras pessoas a se transformarem e também consigamos transformar as nossas ambiências pessoais e institucionais. Porque, como diria o grande pacifista, nós devemos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. O meu muito obrigado a todos.